Nobre presidente, senhores e senhoras deputadas, antes de começar aqui o meu pronunciamento, queria prestar o nosso apoio aos agentes do Santa Cabrini. Vocês sempre serão bem-vindos a essa casa, afinal de contas é a casa do povo. Parabéns pela manifestação, parabéns pelo uso da democracia de forma tão pacífica, educada e ordeira. Esse é um exemplo para ser seguido pelos demais. Parabéns. Senhor presidente, o que me traz aqui essa tribuna hoje, eu não vou me alongar, nem vou me estender, mas a palavra que eu posso usar no início da minha fala é de indignação. Porque as eleições do Conselho para o Conselho Tutelar no município do estado do Rio de Janeiro já está sendo vista como sem compreensão e sem entendimento, porque não dá mais para se entender o que de fato está acontecendo. Nós tivemos aqui a pedido dos candidatos ao Conselho Tutelar, que a eleição ocorreu no último dia 4, e que aqui no município do Rio foi cancelada e prorrogada, 4 de outubro, bem lembrado, nobre tio Carlos, e foi cancelada por conta e decorrência de muitas irregularidades constatadas no dia das eleições, irregularidades estas que já vinham sendo sinalizadas, mas mesmo assim as eleições aconteceram. Enfim, nós fomos requisitados, a comissão permanente dessa casa, a Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso, foi requisitado uma audiência pública para tratar da questão do cancelamento das eleições do Conselho Tutelar. Assim fizemos, chamamos os órgãos responsáveis, a comissão organizadora do CMDCA, que ficou responsável pelas eleições, compareceu a representante, a senhora Nazaré, convocamos o representante da secretaria, o nobre secretário Adilson Pires, não pôde estar presente, mas mandou o seu representante. O Ministério Público não se fez presente e nos mandou avisando que não poderia estar nessa audiência. E a Defensoria também se fez presente e os candidatos que lotaram a sala 316 para essa audiência, junto com a comissão, os deputados que fazem parte dessa comissão, houve um amplo debate a respeito do cancelamento das eleições, várias indagações foram feitas e deixamos como proposição, encaminhamento, uma nova audiência pública para que fosse dado as respostas devidas àqueles candidatos que estarão concorrendo às próximas eleições. Bem, assim o fizemos ontem nessa casa, esteve presente eu e o tio Carlos na audiência, junto com alguns poucos candidatos, e as autoridades responsáveis simplesmente não compareceram à audiência pública. Logo mais, um pouco mais tarde, chegou a representante da comissão organizadora, a senhora Nazaré, que pôde dar respostas, algumas respostas às indagações feitas pelos candidatos. Uma das coisas que ela afirmou com veracidade é que a data das eleições não seria mudada novamente. E o que nos pareceu bem claro é que não está havendo interlocução e comunicação entre a comissão organizadora e a presidência do CMDCA. Diga-se de passagem que a semana passada houve uma eleição, foi trocado, todo mundo foi mudado, hoje é uma nova presidência, e nós fomos surpreendidos ontem, eu digo nós, essa casa, a Comissão Permanente da Criança, à tarde, pela manhã aconteceu a audiência, e à tarde, nobre presidente, foi mudado novamente a data para as eleições do Conselho Tutelar, prorrogando o mandato dos conselheiros que já estão cumprindo o seu mandato, e as eleições empurradas mais uma vez para o dia 3 de março do ano de 2016. Ora, não fomos, melhor dizendo, informados em nenhum momento, nem via ofício, nem telefone, de que haveria essa mudança da data. A senhora Nazaré veio para a audiência pública como uma ovelha para o sacrifício, com a informação de que a data permaneceria, o que não ocorreu, e agora nós temos recebido na comissão chuvas de e-mails
falando que não houve respeito, que não houve uma consulta aos candidatos, e o que é bem verdade. Estão mudando, trocando a todo momento as datas dessa eleição e tratando os candidatos ao Conselho Tutelar como se nada fosse. E o que mais me deixou indignado, senhores e senhoras, é a falta de respeito para com essa casa, a falta de respeito para com a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que vem fazendo e cumprindo o seu papel de fiscalizador, que vem cumprindo o seu papel, cobrando dos órgãos responsáveis respostas que a população precisa, e simplesmente são tratados como qualquer coisa. Não somos informados das mudanças, não somos oficiados nem comunicados de nada que vai ser feito, simplesmente os responsáveis dessa eleição não compareceram à nossa audiência pública, nobre deputado Valdec. Deputada Tia Ju, eu queria fazer aqui um breve à parte. Em primeiro lugar, para cumprimentar o trabalho da Comissão da Infância, do Adolescente e do Idoso, da qual eu sou membro, mas tenho referenciado na sua presidência, na atuação do deputado Tio Carlos, que tem feito, tem cumprido o seu papel de acompanhar muito de perto esse processo, de ser rigorosa, a comissão ser rigorosa, zelosa, porque afinal de contas, nós estamos tratando aqui em última instância da proteção e da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. E eu quero dizer que aqui na cidade do Rio de Janeiro, aos 25 anos do ECA, essa eleição para o Conselho Tutelar é uma verdadeira vergonha. Eu já fiquei muito impressionado quando, na audiência anterior, a qual eu cheguei já muito atrasado, porque estava na audiência da Comissão de Educação, eu percebi um ambiente de confusão. A excelência conduziu muito bem, mas a audiência estava muito agitada, porque eu não entendia como que uma eleição como essa, numa cidade como o Rio de Janeiro, possa ser disciplinada, por exemplo, por um instrumento como o edital, e em seguida vão saindo, depois do edital, várias normativas avulsas, enfim, ou seja, isso tem tudo para dar errado. E naquela ocasião eu me lembro que a senhora, Vossa Excelência, imediatamente convocou uma nova reunião, que foi essa de ontem, ao qual faltaram essas instâncias que deveriam estar presentes, respeitando a Assembleia Legislativa, mas já era um prenúncio de que quem está organizando, entre aspas, organizando, né, esse processo do Rio de Janeiro, não estava em condições para realizá-lo também no mês de dezembro. Então, assim, por um lado, eu acho que o adiamento é o aspecto menos pior, né, evita que o Rio passe por um novo vexame. Mas, afinal de contas, a gente precisa, de fato, criticar de maneira muito contundente a maneira como vem sendo tratada com desleixo, com negligência e com descaso essa situação, esse processo de escolha de conselheiros e conselheiras tutelares no nosso município, no município da capital, e a Comissão da Infância, do Adolescente e do Idoso está de parabéns pela luta que vem travando para que esse processo aconteça da melhor forma possível. E o que nós fomos informados é que a presidência do CMDCA não só desrespeitou essa casa, no não comparecimento, não dando respostas que nós pedimos, como também o secretário Adilson Pires não foi informado, ou seja, é um total desrespeito, não consulta os candidatos que vêm gastando dinheiro, gastando esforços para levar à população o conhecimento de uma eleição que é anônima, totalmente anônima, nenhum meio de comunicação divulga, não há divulgação em mídia nenhuma, ou seja, é um descaso com a população, é um descaso primeiramente com a Constituição Federal, que diz que a criança é prioridade absoluta. Onde está a prioridade se não se respeita uma eleição para conselheiros tutelares que vão garantir na ponta o direito de criança e adolescente? Ora, se o CMDCA do município, um órgão que tem a responsabilidade de fazer cumprir as leis e de deliberar questões como essa, de uma eleição tão importante, não dá respostas, não publica no edital as datas das eleições e trata os candidatos como se fossem qualquer pessoa, como se fosse qualquer pessoa não, como se fosse qualquer coisa, e trata essa casa como se fosse qualquer coisa, não comparecendo à audiência pública, não dando resposta e mudando as datas das eleições a qualquer preço. Agora, quem garante que essa eleição vai sair no mês de março, como eles estão dizendo, já perdeu o crédito.
Confesso para os senhores e senhoras que já perdeu, já caiu em descrédito. É a terceira vez que essas eleições são mudado a data, sem dar nenhuma justificativa à população. O povo precisa ser respeitado também. As pessoas que foram votar no dia 4 de outubro, que não tiveram sequer um pronunciamento de órgão algum, dizendo por que foi cancelado ou não cancelado, eles precisam ser respeitados. Essa casa é uma casa séria. As comissões permanentes dessa casa são comissões permanentes e sérias de trabalho. Então é preciso que haja respeito, deixar aqui bem claro que o nosso papel, o papel da Assembleia Legislativa tem sido feito. Os deputados que compõem essa comissão da criança, do adolescente e do idoso têm se debruçado nessa questão e merecem ser respeitados. A presidência dessa casa dá todo o apoio à comissão, então é preciso que os órgãos que estão organizando essas eleições entendam que é preciso dar resposta para a população. O não comparecimento demonstra o descrédito e o desrespeito, não só ao ECA, mas à Constituição Federal e a essa casa, que é uma casa séria, e aos deputados que fazem parte dessa comissão. Então, deixo aqui minha indignação pela falta de respeito dos órgãos que nem sequer compareceram nem mandaram comunicado. Só recebemos o comunicado apenas do TRE. Os demais não se pronunciaram em momento algum. Então, eu só queria chamar a atenção a isso. Essa é uma casa de respeito, as comissões dessa casa é de respeito e tem cumprido legalmente o seu papel de fiscalizador, oficiando os órgãos que são responsáveis. Então, gostaria de chamar a atenção ao CMDCA que, por favor, se pronuncie ao nosso ofício que foi encaminhado, dando resposta para que possamos dar resposta aos candidatos e à população do Rio de Janeiro, que merece respeito e merece consideração. Muito obrigada.